Você já se perguntou por que a JAC Motors, que prometia revolucionar o mercado automobilístico no Brasil, foi de uma ascensão meteórica ao quase esquecimento? A JAC Motors desembarcou no Brasil em 2011 com uma promessa irresistível: carros completos sem opcionais e mais baratos do que os concorrentes. Com uma campanha agressiva, endossada por Fausto Silva, a montadora ganhou rapidamente a atenção do público brasileiro. Quando a JAC Motors entrou no Brasil, em 2011, ela trouxe algo que parecia quase impossível: carros populares totalmente equipados, sem a necessidade de pagar a mais por opcionais. Para os consumidores, isso era um grande diferencial, já que estavam acostumados com modelos de entrada que muitas vezes vinham sem itens considerados básicos, como ar-condicionado ou direção assistida. A proposta da JAC era clara: entregar mais por menos e, com isso, conquistar rapidamente uma fatia significativa do mercado. A montadora chinesa não economizou em sua chegada. Fez uma campanha de marketing agressiva e impactante, usando um dos rostos mais conhecidos da televisão brasileira, Fausto Silva, para endossar seus veículos. Além disso, construiu uma rede de 50 concessionárias espalhadas por diversas regiões do país, garantindo fácil acesso para o público interessado. O foco inicial estava nos modelos J3 e J3 Touring, carros que prometiam design moderno e uma lista de itens de série muito superior a seus concorrentes. Com preços atrativos, o interesse foi imediato. A estratégia parecia perfeita: produto competitivo, forte marketing e uma infraestrutura bem montada. Mas, apesar de um início promissor, a JAC Motors enfrentaria obstáculos que mudariam o rumo dessa história. E a pergunta que fica: como o mercado e o governo brasileiro reagiram ao sucesso da marca? O sucesso da JAC Motors no Brasil não passou despercebido. Nos primeiros meses, a marca conquistou uma média de 3.000 unidades vendidas mensalmente, algo impressionante para uma empresa recém-chegada em um mercado tão competitivo. O modelo J3, por exemplo, destacava-se não apenas pelo preço, mas pela lista de equipamentos de série, como freios ABS, airbags frontais e direção assistida, itens que, nos concorrentes, ainda eram vendidos como opcionais. Essa combinação de preço acessível e recursos de série conquistou muitos brasileiros que buscavam custo-benefício em um carro novo. No entanto, esse crescimento rápido acendeu um alerta entre as montadoras já estabelecidas no país, como Volkswagen, Fiat e Chevrolet, que começaram a sentir a pressão de uma concorrente capaz de oferecer mais por menos. Essas marcas, que possuíam fábricas no Brasil e se beneficiavam de incentivos fiscais locais, começaram a pressionar o governo para frear o avanço das montadoras chinesas que traziam seus veículos de fora com preços competitivos. Foi então que, em setembro de 2011, o governo federal, sob a liderança da então presidente Dilma Rousseff, anunciou o aumento do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, para veículos importados. A medida, que elevou o imposto em 30%, visava proteger a indústria nacional, mas atingiu diretamente a estratégia de empresa que dependia de importações da China. Com o aumento do imposto, os preços dos carros subiram significativamente, o que afetou diretamente sua competitividade. Porém, esse era apenas o início dos desafios. O que a ela poderia fazer para sobreviver em um mercado que, de repente, se tornou tão hostil? Com o aumento do IPI, a fabricante já enfrentava um desafio significativo, mas outro fator crucial estava prestes a impactar ainda mais suas operações: a alta do dólar. Quando a empresa desembarcou no Brasil, em 2011, o dólar estava cotado a aproximadamente R$ 1,80, o que facilitava a importação de seus veículos da China, mantendo os preços acessíveis para os consumidores brasileiros. No entanto, a economia brasileira começou a sofrer com a desvalorização da moeda e o dólar subiu rapidamente, atingindo R$ 2,50 em pouco tempo. Essa alta cambial representou um golpe duro para a JAC Motors, que com o aumento do IPI e agora o dólar mais caro, viu seus custos de importação dispararem,
O que antes era uma vantagem competitiva, rapidamente se transformou em um obstáculo quase intransponível. Com preços elevados, a montadora não conseguia mais competir com as marcas locais, que já produziam seus veículos no Brasil e não eram tão afetadas pelas variações do câmbio. Foi nesse cenário que ela decidiu anunciar um plano ambicioso: a construção de uma fábrica no Brasil, mais especificamente em Camaçari, na Bahia. O projeto, orçado em US$ 600 milhões, seria financiado em parte pelo governo do estado da Bahia e representava uma esperança de reduzir os custos de produção e, assim, voltar a competir de igual para igual com as montadoras nacionais. A ideia era que a fábrica começasse a operar em 2014, mas a crise econômica que se desenhou nos anos seguintes acabaria adiando indefinidamente esse sonho. O que aconteceu com os carros que prometiam tanto e entregavam tão pouco? Enquanto o aumento do IPI e a alta do dólar dificultavam a operação da JAC Motors no Brasil, questões internas começaram a minar ainda mais a confiança dos consumidores. O que parecia ser uma opção econômica para muitos brasileiros logo se transformou em uma série de frustrações. A falta de peças de reposição, somada à escassez de oficinas autorizadas, deixou muitos motoristas com veículos parados e sem solução rápida. E quando as peças eram encontradas, o custo da manutenção elevava o preço final, afastando potenciais compradores. Além disso, o desempenho dos modelos foi alvo de críticas. O modelo JOA 5, por exemplo, decepcionou com um motor de baixa potência que não entregava o desempenho adequado para o porte do carro. Isso gerou insatisfação em muitos consumidores que esperavam mais de um veículo que prometia tanto no papel. Mas, e se você pudesse evitar esses problemas com seu próprio veículo? Muitos motoristas não sabem, mas a chave para prolongar a vida útil do carro e economizar significativamente em combustível está em práticas simples de manutenção e direção. Com o nosso e-book exclusivo, você pode descobrir essas técnicas comprovadas, que vão desde o ajuste correto dos pneus até pequenas mudanças nos hábitos de condução que podem economizar dinheiro e tempo. Se você quer transformar sua experiência ao volante e reduzir drasticamente seus custos com combustível e manutenção, clique no comentário fixado e garanta seu e-book com uma condição especial. Não perca a chance de economizar e cuidar melhor do seu carro. Esses problemas poderiam ter sido evitados com uma abordagem mais planejada, mas será que a JAC conseguiria se reinventar e ganhar espaço no mercado novamente? Com as vendas em declínio e sua reputação cada vez mais fragilizada, a JAC Motors se viu em uma encruzilhada. Permanecer no mercado brasileiro, mantendo a estratégia original de competir no segmento de carros populares, parecia uma aposta cada vez mais arriscada. Foi então que a montadora decidiu dar uma guinada ousada em sua estratégia, abandonar, em grande parte, o segmento de carros de entrada e focar em um mercado emergente e promissor, o de veículos elétricos e híbridos. Essa mudança de foco veio em um momento em que a busca por alternativas mais sustentáveis para o transporte urbano estava ganhando força. Grandes cidades brasileiras, como São Paulo e Rio de Janeiro, enfrentavam desafios com a poluição e o trânsito intenso, e os veículos elétricos começaram a surgir como uma solução viável para reduzir os custos com combustíveis e minimizar o impacto ambiental. A empresa, percebendo essa tendência, decidiu posicionar-se nesse mercado, apostando em uma linha de carros e utilitários elétricos voltados principalmente para empresas e motoristas de aplicativos. Um dos primeiros grandes sucessos da nova estratégia da JAC foi a parceria com empresas como a Ambev, que passou a utilizar os caminhões elétricos da montadora para o transporte de mercadorias dentro dos centros urbanos. Esses veículos, embora mais caros que os modelos convencionais a combustão, ofereciam uma economia significativa no longo prazo, com menores custos de manutenção e operação. Além disso, a ausência de emissões diretas de poluentes tornou-se um grande atrativo para empresas que buscavam melhorar sua imagem ambiental. No entanto, a pergunta que fica é: será que essa estratégia será suficiente para garantir o sucesso da JAC no Brasil a longo prazo? Me fala aqui nos comentários o que você acha.
Agora, o mais polêmico disto tudo foi ver o atual CEO da JAC Motors falando mal sobre a estratégia da BYD aqui no Brasil. Será que ele está certo ou é apenas um desespero com a chegada dos elétricos de forma surreal? Descubra isso no vídeo que está passando na sua tela, que eu te vejo lá.